aqui, porque não foi. Aí, vamos lá. Então, assim, eu gosto sempre de anotar, né, algumas coisas para eu conseguir fixar melhor, porque senão, às vezes eu fico assim meio perdida, né? Às vezes a gente lê, mas assim, você lê, mas não tá absorvendo direito. Aí eu gosto de anotar. E aí eu falei, quer saber, eu vou compartilhar, porque ajuda a gente a fixar, né? E aí você vê em breve, gente, prometo que será em breve. Mas, assim, a gente quando pega assim, o começo da Bíblia, né, a gente vê lá os primeiros livros lá do Pentateuco, a gente pega a Gênesis, que é uma leitura assim bem gostosa, né, dos inícios, a gente vê toda a criação que Deus fez, é muito assim, aquela história super envolvente, né, então a gente vê depois Noé, o dilúvio, aí a gente vê a história de Abraão com Sara, que aí vem o filho da promessa, né? Aí chega a história de Isaac, que se casa com Rebeca, e aí tem lá os gêmeos, Jacó e Esaú. Aí, ok, chegou em Jacó, de Jacó, a gente vê, eu queria chegar no ponto de Jacó, porque quando a gente chega em Êxodo, que fala do tabernáculo e das 12 tribos, só para a gente se situar que as 12 tribos veio ali de Jacó, né? Então, Jacó, depois que teve o seu nome transformado para Israel, ele teve 13 filhos, uma mulher e 12 homens, e dos 12 homens surgiu aí as 12 tribos. Só pra gente saber, caso alguém ver a gravação depois também, e às vezes fica perdido, o que é esse negócio de 12 tribos aí que tá falando em Êxodo que eu não tô entendendo? Vem daí, né? E aí, um dos filhos de Jacó é José, que aí tem a história do José do Egito lá em Êxodo, lá em Gênesis, que aí quando a gente chega em Êxodo, a gente vê que essa galera, por que tá lá no Egito, né? Porque José foi para o Egito, ele governou o Egito e chegou um momento ali de muita dificuldade, de sim, pessoas passando fome, que toda a família de José do Egito foi para o Egito. E aí então, né, a gente vê que José, depois de muitos anos, aí faleceu, depois de muitos anos, esse pessoal foi vivendo, foi se reproduzindo, foi crescendo ali, o povo de Israel foi ficando gigante, muita gente, né? E aí começou o pessoal lá, o pessoal do Egito ficar com receio, né? Esse povo crescendo, vamos escravizar. Escravizou a galera. Ok, então vamos falar sobre Êxodo. Só que contextualizar, porque quando a gente chega em Êxodo, ele já é um livro um pouquinho mais desafiador, né? Porque ele já é um livro que ele já traz, assim, as leis. Aí vem toda essa questão do tabernáculo que a gente viu, e trazendo medidas, detalhes de como que é o tabernáculo, toda essa questão de sacrifício, e como que funciona essa questão do pecado, né, dessa purificação para entrar na presença de Deus. Então ele é um livro assim, mais desafiador quando a gente pega com relação a Gênesis, né, que é um livro todo assim, aquela história, aquela coisa assim, bem mais leve de ler, né, porque quando a gente lê algumas leis lá, você fala, meu Deus, que é isso, gente? Ainda mais quando a gente começa a ler, que normalmente as pessoas quando começam a ler a Bíblia, sempre é aconselhado a ler primeiro o Novo Testamento, que é lê Evangelho, que é mais tranquilo de você entender, né? Sempre orientam isso, né? Começa pelo Evangelho. E aí, às vezes, você pega lá, né? Jesus, a parte do Evangelho, aí você depois começa a ler cartas, lá que nem a gente fez, lendo as cartas, e aí você vai lendo uma leitura, né, que você consegue encaixar bem na sua rotina, é bem prático, o que você lê, você consegue aplicar. Aí quando você vem para o Antigo Testamento, já é uma leitura mais desafiadora, né, igual quando a gente leu Ezequiel, quando a gente começou a ler, falei, gente, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada disso aqui, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda aqui a compreender isso aqui que eu não tô entendendo, né? E aí são leituras mais desafiadoras, né? Ainda mais quando a gente começa a ler as leis, você fala, nossa, peraí, Deus, e esse Deus amor aí que eu tava lendo lá que eu tava compreendendo lá no Novo Testamento, o que tá acontecendo aqui com Deus, tudo isso que eu tô vendo, né? Porque a gente sabe que Deus também é justiça, né? Enfim, então é um livro um pouco mais desafiador. E só que assim, a gente sabe que tudo que tá na Bíblia é importante, né? Nada aqui na Bíblia está mais ou menos. Nada aqui é por acaso, né? Tudo que está colocado aqui na Bíblia tem um motivo. Então, uma coisa que chamou atenção aqui em Êxodo é que tem muitos capítulos que falam de tabernáculo. Se a gente for pegar na Bíblia, né, vão ter outros livros que também falam. A gente vê lá também no Novo Testamento, Hebreus. A gente vai depois continuar aqui nos livros do Pentateuco também, que fala de tabernáculo. Então, você vê que tem ali uns 20 capítulos, pelo menos, na Bíblia falando sobre, dedicado a tabernáculo.
Então a gente vê que é um assunto relevante, né? Por que tem tanto capítulo falando sobre isso? E pelo que eu vi em um vídeo, eu não tô repassando uma informação de um vídeo que eu vi, não é uma coisa que eu me certifiquei aqui na Bíblia ainda, mas um vídeo que eu vi de uma moça que mora lá em Israel, tudo que faz essas viagens, né, que faz essas viagens de excursão para o pessoal viaja e vai aprendendo, sabe, essas excursões, ela comenta que esse é o assunto, o tabernáculo é o assunto mais tratado, que tem mais capítulos dedicados a esse assunto, é de tabernáculo. Então, olha só como é um assunto que me parece ser muito relevante, que a gente tem que muito, assim, dar um zoom, assim, nisso, prestar atenção, né, porque é muito relevante. E, bom, então, falando aqui, né, um breve resumão, assim, do Êxodo, a gente vê que Êxodo, ele é um livro que fala da trajetória de Deus salvando o seu povo da escravidão, né, e pegando esse povo ali da escravidão e convertendo esse povo em uma nação. Então a gente vê que Deus, ele entrega as leis para o povo através de Moisés, né? Moisés foi chamado para essa missão. E essas leis, mas essas leis, elas não são apenas para um grupamento de normas de conduta, né? E a lei, ela revela a Israel o real sentido de ser o povo de Deus em meio a outros países, né? Então a gente vê, principalmente essa galera veio do Egito que eles tinham um monte lá, os deuses que eles adoravam, estátuas, um monte de coisa. Então imagina que esse povo veio de uma escravidão, de uma cultura assim de adorando vários deuses, né? Então quando Deus libertou esse povo e converteu esse povo numa nação, ele teve que alinhar as coisas, né? Alinhar as coisas. Então, a gente vê que esse livro de Êxodo, ele gera muito uma ligação entre a criação e a libertação do povo de Israel do Egito. E aí é nesse período que Deus cria um novo povo, né? Um povo somente seu. Então, esse livro de Êxodo, ele é um livro que ele tem aí 40 capítulos, né? Um livro, assim, relativamente grande, né? Tem 40 capítulos. Ele é um livro que foi escrito por Moisés, que, inclusive, essa autoria é algo que eu estava verificando. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Lamartine, né? Que ele é muito estudioso, assim, ele é um grande estudioso, é uma grande referência. E eu gosto de ver algumas coisas assim com ele, né? Que eu vejo que as coisas que as fontes dele, assim, é bem assim, confiável, né? Então a gente vê que embora que a Bíblia não mencione de forma clara o autor, todos os estudiosos, né, judeus, rabinos, cristãos, eles ali dizem, né, que de fato é Moisés. Então se chegou ao consenso ali de que realmente Moisés que escreveu. E foi escrito ali aproximadamente de 1400 antes de Cristo ali, por volta mais ou menos, tá? Só pra gente ter uma noção de quando foi escrito. E aí, só pra gente ter um pano de fundo aqui, então, eu comentei um pouquinho de Gênesis lá, né, lá atrás, só pra gente se situar do porquê que a gente chegou no Egito, que a gente vê que depois da morte de José, que José era o quê? Filho de Jacó, que sai das 12 tribos, né, que José ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele se tornou governador, e aí teve, né, um faraó, levantou-se um faraó que não conhecia José, né, e aí ele começou a oprimir os israelitas, os quais eles foram acolhidos por José do Egito, né? Então esse pessoal, tudo que chegou por José do Egito virou escravo, e aí, ok, eles foram crescendo tanto e tal, e aí passados de 70 pessoas, então peraí, deixa eu colocar aqui, e cresceram espontaneamente nesse período, passando de 70 pessoas, que era o número de pessoas que chegaram ao Egito a milhões de pessoas. Então chegaram, ó lá, então a informação que eu queria passar para vocês é essa, de 70 pessoas que chegaram lá, se tornaram milhões, né? E aí o faraó preocupado com isso, ok, escravizou, ok, aí aqui o Lamartine fala o seguinte, que tem uma principal do livro de Êxodo, é tanto a escravidão do povo de Israel, como o clamor do povo que chegou a ouvidos de Deus, gerando um levantamento do libertador. Então a gente viu que esse povo, eles pediam a Deus, né? A gente
quer sair dessa situação. E aí então Deus levantou Moisés, né, para libertar esse povo todo e tirando eles, né, ali do Egito, enviando-os para a terra de Canaã. E aí, então ele descreve tudo Deus libertando esse povo, moldando o caráter desse povo. Então quando a gente fala ali que ele dos mandamentos, tudo, né? Ele queria o quê? Moldar o caráter desse pessoal, porque eles vinham ali de anos de uma cultura do Egito. Deus precisava mudar, né? Agora não, agora aqui, vocês são o meu povo, né? Então Deus se revela para esse povo. Deus primeiro se revela para Moisés na sarça ardente e depois para o seu povo, né? E Moisés, ele foi um instrumento ali de Deus para confrontar o faraó. E só relembrando que Moisés, ele foi criado pela filha do faraó, né? Aprendeu toda a cultura egípcia, então ele viveu lá. E aí, então, até o momento em que Moisés, ele matou um homem egípcio e acabou que viram, né, acontecendo isso, e ele fugiu. Então ele acabou indo para Midian, viveu lá por 40 anos, ficou lá trabalhando como pastor de ovelha, até que Deus chamou Moisés, né, no meio da sarça ardente, e aí enviou ele de volta para o Egito. E aí, então, a gente começa todo o início da trama lá do livro de Êxodo, né? Então, a gente vê que lá nos capítulos de 1 a 4, a gente vê que fala sobre Israel em uma nação. Então, vê os descendentes de Jacó, que se torna uma grande nação e tudo mais. Dos capítulos do 5 ao 11, a gente vê o começo da libertação. Então, a gente vê quando Moisés regressa ao Egito, né? Então a gente já contou aqui que vê a sarça ardente que regressou para o Egito e reivindica a Faraó a libertação do seu povo. E aí, como o Faraó recusa, aí a gente entra lá nas 10 pragas, né? E aí então Deus destina as pragas para o Egito com a intenção de forçá-lo a libertar esse povo, né? E aí Deus enviou essas 10 pragas e declarando ali guerra contra o Faraó, né? E assim, essas 10 pragas também, ela vinha assim como uma forma de envergonhar as divindades egípcias. Então, cada praga ali, ele batia em uma divindade ali, para mostrar que assim, só eu sou Deus, né? Só eu sou Deus. Então, e aí então a gente viu essa questão toda, né? E aí o faraó resistiu, endureceu seu coração diante das pragas, né? Não deixando o povo sair de Israel. E aí até que veio aqui a 10ª praga, em que Deus lançou um juízo sobre todos os primogênitos, né? Que tinham no Egito. E todos morreram, todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó, né? E aí esse foi aquela praga que pegou mesmo, né? Eu não sei como, né, mas na palavra vai falando, né, que o Senhor endureceu o coração do faraó, né, porque realmente, assim, meu Deus, era cada coisa ali acontecendo, mas até que chegou essa, e aí, então, o povo saiu do Egito, e aí a gente vê dos capítulos 12 ao 15, então antes disso, o povo saiu do Egito, isso mesmo, dos 12 ao 15. De 12 ao 15 a gente vê a celebração da Páscoa e a partida. Então a gente vê o povo celebra a Páscoa e o anjo da morte mata os primogênitos do Egito, né? Então Moisés e o povo deixam o Egito para atravessar o Mar Vermelho. E aí a gente vê, né, que o mar foi aberto milagrosamente por Deus. Então a gente já começa a ver assim esse povo, né? Esse povo que foi liberto começa a ver. Primeiro que eles já estavam vendo, né, as pragas acontecendo, vendo tanto que Deus estava fazendo, depois ver o Mar Vermelho se abrindo, né, você fala assim, meu Deus, assim, milagre mesmo, né, e aí, no momento que os egípcios se arrependeram ali, né, por terem libertado o povo de Israel, eles entram no mar para tentar capturar esse povo, e aí, só que não rolou, né, então a gente vê que só o pessoal do Egito conseguiu passar, e aí a galera toda ali, todo o exército do egípcio morre, né? E aí depois dessa passagem, o livro de Êxodo, ele mostra o povo hebreu indo para o deserto. Então, lá do capítulo 16 ao 19, começa aí, então, a jornada do povo pelo deserto. E aí, né, a gente vê, assim, como o povo se revolta contra Deus, a gente vê como o povo murmura, mesmo Deus dando tanta provisão, né? Mesmo eles vendo o que Deus fez para que eles fossem libertos, mesmo eles vendo o mar se abrindo, mesmo eles vendo que Deus estava assim, eles, quando tinha sede, Deus
providenciava água, quando tinha fome tinha alimento, tinha o maná. Mesmo vendo tudo isso, um monte de murmuração. E por vezes nós somos esse povo, né? Por quantas vezes nós também, o Senhor vem fazendo tantas maravilhas na nossa vida, tantas coisas, e que às vezes a gente vai só vivendo. Eu fico pensando assim, às vezes em casa, né? Às vezes assim, poxa, às vezes a gente, quero tanto ter a minha casa, minhas coisas, de repente você tem a sua casa. De repente eu orei para ter uma família, de repente eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. E aí, às vezes, aquela bênção se torna reclamação. Parece o povo do Egito, né? Reclama porque a casa tem que arrumar, reclama porque tem que lavar a louça, reclama porque tem que pagar o IPTU, reclama porque não sei o quê, reclama porque os filhos não trabalham, porque acorda de madrugada, reclama porque o marido isso, porque o marido aquilo, porque eu casei. Aí fala aquilo que é uma bênção na sua vida, assim como pro pessoal, povo do Egito aqui, assim como eles oraram, clamaram para que o Senhor libertasse, que eles pudessem sair daquela escravidão, que eles pudessem viver algo novo, assim como esse pessoal aí estava vivendo um momento de bênção e só reclamavam, murmuravam. Por vezes nós na nossa vida somos assim também. Então, assim, esse foi um livro que ele foi me trazendo essa reflexão também. Não vamos parar de murmurar, a gente tem que agradecer, olhar com gratidão, né? Gratidão para o que eu estou vivendo, porque isso que estou vivendo agora foi motivo de oração no passado, né? Isso que eu estou vivendo agora, quantas pessoas queriam viver o que eu vivo agora? Quantas pessoas gostariam de ter, né, um apartamento gostoso como o que eu tenho aqui, né? Uma cama quentinha para morar, né? Uma casa gostosa. Quantas pessoas gostariam de ter uma família, né? Eu vejo amigos ali amigos que até hoje, assim, não encontraram ninguém, não casaram, sempre comentam, eu quero encontrar alguém, mas não consigo e tal. Então, poxa, quantas pessoas queriam viver o que a gente vive, né? O que você tem aí, que talvez você tá vivendo e que você tá reclamando, e que quantas pessoas gostariam de ter, né? E o quanto tempo você dedicou, talvez, em oração, querendo, desejando isso, e agora que tem reclama, igual esse povo aqui, né? Então, que a gente possa aprender realmente com essas passagens aqui, né? E então, né, a gente vê ali, a gente mostra ali, a gente vê, né, o povo indo para o deserto, onde se encontravam com Deus no Monte Sinai, né? E aí, então, do capítulo 20 ao 23, Moisés, ele recebe de Deus as leis, né, em tábuas de pedra, que dava todo o direcionamento para o seu povo. Então tem ali, quando Deus deu a lei para o povo, a gente vê o nascimento da nação de Israel, né? Então a gente vê que ali, porque assim, para que uma nação exista, o que é necessário? É necessário que haja um povo, que no caso o povo de Israel, é necessário que haja uma terra, que no caso era a terra prometida de Canaã, e é necessário, né, que tenha ali as regras, as leis, né? Então, que foram os 10 mandamentos ali, a Torá, né? Então, a gente vê ali do 20 a 23 todo esse direcionamento de Deus, né? Todas essas regras. Então, que aí o que eu comentei, né? Que quando a leitura já fica um pouco mais pesada, assim, não sei para vocês, né? Talvez para vocês que já estão há mais tempo, assim, já lê a Bíblia, já, né? Aí a gente já vai, o Senhor já vai trabalhando aos nossos corações tudo isso, né? Mas às vezes quando a gente lê assim, no começo você fala assim, gente, mas que lei é essa? Meu Deus, o que é isso? O que é isso, né? E aí já são leituras mais assim, quando a gente prosseguir com as leituras, as próximas também, vai vendo Levítico, não sei o que também, o negócio vai ficando assim também, são leituras mais desafiadoras, né? E aí, por fim, depois, pra gente finalizar, a gente vê o tabernáculo, que a gente vê dos capítulos 24 em diante, só falando aí de tabernáculo, né? Tem um outro que não, que eu lembro que até que a Cleide comentou ali, tem acho que uns 3 que falam um pouquinho diferente, mas assim, aí depois já começa falando do tabernáculo, né? Então, o povo faz um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte com Deus. Então a gente vê que assim, depois de tudo que o Senhor já tinha feito, de tudo que eles viram, ainda assim, eles fizeram ali um bezerro de ouro. E aí Moisés destrói as tábuas da lei com os 10 mandamentos, né, que são reescritos depois por ele, pouco tempo depois, né, e aí o povo constrói o tabernáculo no deserto, conforme todas as direções de Deus. E aí, acho que eu vou compartilhar aqui muito rapidinho com vocês, só pra gente acabar, porque já deu também, só pra gente relembrar aqui, né, a gente tem aqui a imagem do tabernáculo, deixa eu ver se abriu aí. Tá abrindo, né?
Abriu. Então a gente vê aqui a imagem do tabernáculo, né? Então a gente via assim, nós vimos as vestimentas do sumo sacerdote, compartilhar aqui com vocês. Então essa vestimenta, né? Uma coisa assim que eu só queria comentar, que quando a gente viu as vestimentas, a gente vê que tinha as 12 pedras que representavam as 12 tribos, e a roupa era roupa luxuosa, era uma roupa, né, de linho fino, e a gente vê assim como o Senhor, eu fiquei pensando, né, você vê que tudo que ele fazia, ali quando a gente pegava o que ficava ali dentro do Santo dos Santos era feito de ouro. É o melhor, né, gente? É o melhor. A roupa era o melhor. Então, assim, a gente vê como o Senhor realmente ele quer sempre o melhor, né? Nosso Deus é um Deus de detalhe, ele é um Deus de detalhe na nossa vida também. E então a gente via, só um detalhe aqui também, da gente comentar, que na roupa, né, nas vestimentas ali, o sumo sacerdote, eles colocavam sinos no pé, né, porque ali o que acontecia? Caso acontecia dele morrer ali, porque poderia acontecer, e ele parasse de tocar o sino, ele era puxado, ninguém podia entrar naquele lugar, né, então a gente via aqui, ó, tinha aqui o lugar santo e o santo dos santos, né? Então ali, no santo dos santos, era só o sumo sacerdote que entrava. Ninguém mais podia entrar. Nem se o cara morresse lá dentro, tinha que ser puxado pela corda, né? Então a gente tinha essa questão do sininho, porque no dia da expiação dos pecados, né, de todo o povo de Israel, no dia do perdão, ele poderia falecer, né? Então o sino tinha esse objetivo. E aí a gente viu também o altar de incenso, que a gente via que era um altar de madeira, revestido de ouro puro, que ele falava ali que tinha esse incenso tinha um aroma ali maravilhoso, né? Ninguém podia fazer essa mistura, porque era a mistura de 11 especiarias. Ninguém podia utilizar essa mistura para nada a não ser para essa situação. Então era usada só ali no tabernáculo, né? Então esse era o desenho do altar. A gente viu aqui também, travou? Não. A gente viu a Arca da Aliança, né? Que a Arca da Aliança era uma mobília que ficava ali no Santo dos Santos, né? Então a gente viu que é nesse design aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário sobre isso. Então ali, a Arca da Aliança era o local da presença divina, né? Que era o que ficava ali no Santo dos Santos. Aí a gente viu aqui o holocausto, que era feito de bronze. Então lá nesse do holocausto era ali onde eram sacrificados os animais, né? Então, o altar de bronze para o holocausto permanecia no átrio externo, com os seus varais removidos, né? E, bom, aí tem os detalhes de medida, não vou nem falar sobre isso aqui, que a gente já viu tudo. O candelabro, que também de ouro, né? Então, ali foi feito de ouro puro, moldado a partir de uma só peça sólida. Era super bonito, né? Olha que bonito aqui. Tem um vídeo que tem depois eu até vou colocar no grupo um vídeo dessa mulher que faz toda essa excursão, que eles fizeram eles tipo fizeram, de acordo com as medidas, o tabernáculo, uma reprodução, né? Fizeram uma reprodução. E aí tem lá o candelabro, assim, é super bonito, né? E a gente viu também a mesa dos pães, que tinha sempre os 12 pães, que também representavam as 12 tribos, representava também como Deus sustentava esse povo, né? Realmente de todas as necessidades, né? Então a gente via ali que eles, todos os dias ali, eles recebiam maná, né? Então ali isso representava também isso, além das 12 tribos. Deixa eu ver o que mais, acho que vimos todas as imagens. Vimos todas as imagens, então são todas essas imagens. Alguém quer comentar alguma coisa, compartilhar, complementar? Ou se alguma coisa eu falei aqui, quiser corrigir? Que eu acho que era isso de revisão aqui pra gente. Oi, Milena. Hoje está começando na Netflix a história de Moisés. Vocês viram? Não, que legal. Vai começar hoje uma série, menina, maravilhosa. Vou assistir. E aí, assim, coincidência, né? Que a gente, bem na Semana Santa, a gente estudou Êxodo. O ano passado também foi a mesma coisa, não foi? A gente fez um estudo, né? Baseado na Semana Santa. E aí é muito aprendizado, né? Só para complementar aqui. A única coisa que tem um Netflix, eu não sei se é outro, mas tem um Netflix há um tempo atrás que eu vi, que de Moisés também, mas não tem nada a ver com o livro, gente. Toma cuidado na hora que for assistir, viu? Não é que tem nada a ver, traz umas coisas, mas um monte de coisa nada a ver, que não é. Não sei se é esse, ou se é um Não, novo. esse é novo, esse é novo. É então, novo, é lançamento.
Aí é bom a gente assistir, né? Porque como a gente lê o livro agora, a gente vai ver, né? Ah, vai ser show. Ah, esse aqui é o Testamento, a história de Moisés, acho que é esse, né? Será que é esse? Deve ser, ó. É uma série. É uma série nova agora, que vai ser lançada hoje. Ah, então show. Legal. Mas só que quando vocês forem assistir, só cuidado para não ver um outro. Tem um outro lá que, gente, não tem. Ah, um que chama Êxodo. Êxodo. Ah, é o Êxodo, né? Deus e Reis. Nada a ver. Também já vi esse aí, também não gostei, não. Nada a ver. Depois você só assiste isso aí, confunde tudo. Você acha que o que tá dizendo ali é e um monte de coisa não é. Só para vocês. Eu vou até abrir aqui, eu vou mostrar a foto aí para vocês. Que legal, vamos assistir. Show. Então é isso, né, gente? É isso. Era só pra gente dar uma revisãozinha. Na verdade, essa revisão é legal que, né, assim, ó, eu não sei se a Brenda já leu ou não, mas até pra ela não pra ir pra próxima leitura já situada, caso ela não tenha lido. Se alguém na internet, às vezes no YouTube, né, quiser também ler, ouvir também, né, é só pra ter um geralzão, né, do que é esse capítulo e pra gente fixando também, né? Então é isso, meus queridos. Eu achei aqui a imagem, ó, vou até compartilhar com vocês pra quem quiser depois, ó. É esse aqui, ó. A capinha do... Vou assistir. Bacana. Então, se alguém quiser terminar com oração ou compartilhar algo mais... Mas é bom como a gente lê o livro agora, né? Então a gente vai assistir agora o passo a passo aí do filme, né? Tomara que esteja fidedigno, né? A palavra. Glória a Deus. Irmão Antônio, ora por nós. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, Pai do Senhor. Pai, nós mais uma vez queremos demonstrar ao Pai toda a nossa gratidão, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado ao Pai porque, assim como lá no passado nós acabamos de estudar, o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito. Hoje, através de Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o pecado não tem mais poder sobre nós, Pai. Obrigado, ó Pai, porque através do sacrifício de Cristo, nós estamos, ó Senhor amado, ligados ao Senhor novamente, Pai. Obrigado, ó Pai, porque assim como no passado, Josué era o sacerdote, ó Pai, o intercessor. Cristo é o nosso intercessor, Pai, hoje. Obrigado, ó Pai, porque é em nome dele que nós oramos, é em nome dele que nós colocamos todas as nossas causas, a nossa vida diante do Senhor, Pai. E naquilo que o Senhor é servido, ó Pai, o Senhor responde a nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E Ele é Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque assim como no passado o Senhor revelou a sua lei, estabelecendo os padrões, ó Pai, que o Senhor gostaria que o povo seguisse. Hoje, da mesma forma, ó Senhor, a tua palavra, nós temos livre acesso a ela, Senhor. E ali nós temos, ó Senhor, como nós devemos de viver, ó Pai. Como nós devemos de andar, Senhor. Como nós temos que nos portar diante do Senhor e diante das pessoas, ó Pai. De forma que seja agradável ao Senhor, ó Pai. De forma que nós possamos testemunhar fielmente a diferença que o servir do Senhor, que servir ao Senhor causa na nossa vida. Que as pessoas possam ver, ó Pai, essa diferença, Senhor. Porque quando o Senhor nos chama para ser santo, ó Pai, santidade significa separação. E nós queremos, ó Senhor, estando no mundo, sermos separados nele
para o Senhor, para o teu serviço, ó Pai, para o teu serviço. Obrigado, ó Pai, como nós vimos, ó Senhor, que o Senhor por 40 anos, o Senhor cuidou do seu povo. Houve o maná pela manhã, houve as cordonezes à tarde. Da mesma forma hoje o Senhor cuida de nós, Senhor. Tua palavra nos orienta para que nós não fiquemos ansiosos com nada, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir, ó Pai amado, porque todas essas coisas o Senhor cuida de nós. E por 40 anos, ó Pai, a sandália não se desgastaram nos pés do teu povo. As roupas não se desgastou. Não faltou alimento, Pai. Que saibamos, ó Senhor, que possamos ter aprendido, ó Pai, a colocar diante do Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, ó Pai, a nossa certeza de que tudo aquilo que necessitamos, o Senhor provém para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque como nós vimos agora, inclusive agora no resumo, Pai, a Tua presença, Senhor, constante. Durante o dia, numa coluna de fumaça, ou de sombra ali para as pessoas, ó Senhor, à noite, aquecendo numa coluna de fogo. Da mesma forma, ó Pai, o Senhor está presente hoje na nossa vida, Senhor. Nos orientando, nos mostrando, ó Senhor, como o Senhor quer que nós hajamos diante de cada situação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Como o Senhor é bom, Pai. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Mas também o Senhor nos mostra, ó Pai, que o Senhor é um Deus justo. E o Senhor quer que nós estejamos diante do Senhor com fidelidade e integridade de coração, ó Pai. Porque nós precisamos, para estar na Tua presença, sermos santos como o Senhor é santo. E Pai, não tem sido fácil, Pai, nunca foi e não é fácil, Senhor, estarmos tendo uma vida de pureza na Tua presença. Mas é o Senhor quem nos capacita, Senhor. É o Senhor, ó Pai, que declarou que aquele que precisa de sabedoria é só pedir, que o Senhor dá a todos liberalmente. Dá-nos sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a tomarmos decisões que glorifiquem o Teu nome no decorrer, não apenas de hoje, Senhor, mas de todos aqueles dias que já estão escritos no Teu livro que teremos, ó Pai. Dá-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai. E obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o sangue de Cristo é a nova aliança. Obrigado, ó Pai, porque é através dele que nós podemos, ó Senhor, comemorar a Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o sangue do justo foi derramado, Senhor. Obrigado porque ele abriu as portas, ó Pai. Obrigado porque o véu foi rasgado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque através dele nós temos hoje livre acesso ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o pecado é apenas um acidente na nossa vida, ele não mais nos domina. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse estudo tão enriquecedor, Senhor. Que o novo que nós faremos, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos um entendimento, não apenas tenhamos um entendimento perfeito, ó Pai, mas que principalmente sintamos o desejo no nosso coração de Te servir em espírito e em verdade, ó Pai. Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem verdadeiramente, em espírito e em verdade. Ache em nós, Senhor, esse adorador, Pai. Ache em nós pessoas que queiram, Senhor, estar na Tua presença desta forma, em espírito e em verdade, Senhor. E Pai,
Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a aproveitarmos bem as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que hoje possamos testemunhar, que hoje possamos servir, que hoje possamos, ó Senhor, declarar que o Senhor é Deus e que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe todos aqueles que ouvirão essas mensagens, ó Senhor. Toma nas tuas vidas, toma suas vidas nas tuas mãos, ó Senhor. E que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, confiar em Ti, entregar em Ti e entender a Tua mensagem, Pai. Obrigado, Senhor. Que hoje, ó Pai, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Senhor, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Não nos deixe, ó Senhor, ir aonde o Senhor não iria, falar o que o Senhor não falaria, pensar o que o Senhor não pensaria e tomar nenhuma decisão que o Senhor não tomaria, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer mais uma vez, ó Pai amado, Te agradecer por cada irmã aqui presente, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as alegrias, as tristezas, ó Senhor. O Senhor conhece tudo de cada um de nós. Que naquilo que o Senhor for servido, Senhor, responda favoravelmente a cada anseio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amadas. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Amanhã, então, a gente continua com o Levítico?